Boa tarde a todos. Aqui é a professora Denise da Costa, junto com Gabriel Cardoso, Marli Barbosa, no nosso curso de História do Jornalismo. Então, nós já trabalhamos nas últimas aulas em cima de meios de comunicação no Brasil. Agora, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar em cima de um importante produto cultural audiovisual brasileiro, que é a telenovela, né? A telenovela não nasce na televisão, né? Ela é uma descendente do feuilleton, né? Que era a novela escrita, publicada nos jornais em capítulos desde o século XVIII, século XIX na Europa. No Brasil, desde o século XIX, quando a imprensa é estabelecida, né? A telenovela, a novela escrita se transforma, depois ela é adaptada na radionovela, vai fazer um sucesso bastante grande no rádio brasileiro, e depois da implantação da televisão, ela migra para a televisão e se desenvolve de uma tal forma no Brasil que hoje é um importantíssimo produto cultural vendido para o mundo inteiro, para mais de 100 países no mundo. A televisão brasileira, as novelas brasileiras são conhecidas na Ásia, são conhecidas na Rússia, são conhecidas na África, na América Latina. Então, esse se constitui num produto, num material informativo, um material que tem representações do nosso país muito forte, né? Um reconhecimento muito grande desse material audiovisual. Então, para trabalhar sobre telenovelas hoje no Brasil, a gente vai ler e vai discutir, vocês vão ler um texto da professora Esther Hamburger. A professora Esther é professora de cinema da Universidade de São Paulo, e a gente vai trabalhar com o texto dela, Telenovelas e Interpretação do Brasil. Eu passo a palavra, então, para Marli. Marli. Bom dia, como vão vocês? Hoje a nossa aula vai ser muito interessante porque nós vamos falar de um produto cultural que nós, brasileiros, na sua grande maioria, somos apaixonados, que é a telenovela. Não só nós brasileiros, né? Hoje o mundo todo se apaixonou pelas telenovelas brasileiras que circulam por países de diferentes contextos e realidades, né? E trabalha com o imaginário, né? Como o imaginário social brasileiro, ele se vê representado para todo mundo. O artigo da professora Esther Hamburger, ele possui um conteúdo denso e ele vai apresentar uma incursão sobre a reconfiguração da telenovela nos diferentes contextos brasileiros. Isso resultado de uma pesquisa empírica e bibliográfica. A autora demonstra como se consolidou a indústria cultural, articulando a relação entre o surgimento da imprensa e a emergência de comunidades nacionais imaginadas, onde os indivíduos leitores vão compartilhar o ato de ler com outros que vivem nos limites de determinadas fronteiras geográficas. Como marco histórico, nós temos que a TV foi inaugurada em 1950 por Assis Chateaubriand, como o Gabriel citou para vocês na aula passada, né? Então, em seu texto, a Hamburger pontua a influência norte-americana, a ampliação do rádio na era de Vargas, a inauguração da TV Tupi nos anos 50, Tupi São Paulo, 1951 Tupi Rio, mas que somente em 1969 se estabeleceu como meios de comunicação, porque até então o acesso era para poucas pessoas, né? Decorrente dos folhetins do século XIX, ela usa a mesma estrutura, né, que os folhetins utilizavam. Elas constituem-se como histórias romanceadas, divididas em capítulos, que vão desenvolver e deixar um suspense para o próximo capítulo, né? Isso é bem legal, a gente observa isso sempre, né? Foram produzidas e inicialmente transmitidas como radionovelas e, posteriormente, é que há o surgimento das telenovelas, a adaptação das novelas de folhetim para a televisão. Muito popular na América Latina e, por último, elas se denominam novelas. E a gente vai ver um pouquinho para frente que os seriados também vão acabar se englobando nesse processo. Inicialmente, elas eram transmitidas ao vivo, não eram diárias como são hoje,
não ocupavam o horário nobre e também não eram lucrativas, porque elas recebiam poucos investimentos comerciais. Apenas a partir de 70, da divulgação de novos produtos da indústria nacional, cresce o investimento na indústria da televisão no país. Vocês lembram que o Gabriel disse na aula passada? Houve um grande boom da indústria nacional, com esse boom, o surgimento de produtos nacionais, e esses produtos precisam ser veiculados para se tornarem vendáveis entre a população. Com o aumento do número de casas onde possuem televisão, ela passa a ser um espaço, né, também de comercialização desses produtos. Então, começam a receber uma das maiores fatias, até maior do que o rádio, fatia publicitária. Tá? Em 1963, como parte de uma estratégia inovadora e se beneficiando da tecnologia do videotape, a TV Excelsior, não sei se alguns de vocês já ouviu falar, provavelmente não, mas é muito interessante. A gente teve várias TVs Excelsior, Tupi, Manchete. Vocês vão ouvir durante as aulas e vocês vão ter a oportunidade de buscar no texto da Esther, né, essa história que é muito interessante sobre a radionovela, mas principalmente sobre a televisão e os meios de comunicação no país, né? Então, a TV Excelsior, ela vai introduzir a novela diária. Então, pela primeira vez, a novela torna-se transmitida de forma diária, adaptada de um roteiro original argentino, porque nós não tínhamos, né, ainda um cenário que fomentava profissionais especializados na área de televisão, como houve com o rádio, com o impulsionamento do rádio. Mas isso também vai acontecer após a década de 70 com a televisão. Mas estamos falando de 1963. Inicia-se a ascensão do gênero, que na década seguinte se tornaria o carro-chefe da indústria televisiva brasileira. A gente vê que a partir da década de 70, a telenovela passa a ser o carro-chefe da televisão brasileira. As primeiras telenovelas, ou novelas, foram adaptadas ao estilo clássico da literatura nacional. Nós temos histórias como Helena, a Escrava Isaura, que foram transmitidas, se tornaram, né, apresentações, novelas, e depois foram, inclusive, em épocas mais atuais, repensadas, refilmadas, para que elas se adaptassem ao tempo presente e elas fossem transmitidas novamente, né? Então, elas representavam um conteúdo ideal da política de integração nacional dos militares via TV. Lembra da aula passada, que o Gabriel falou para vocês, né, sobre a questão dos militares nesse grande período militar, a televisão ter tido um grande impulso para que se propagasse a ideia, né, dos políticos até então. Então, há uma mudança, né, e uma reconfiguração, e essa política de integração nacional, ela passa a fazer parte do conteúdo ideológico da TV até certo ponto, né? Como nós também ouvimos até aqui. Nos anos 70, o parque industrial e o mercado de consumidores cresceram, porém, ainda nós tínhamos nesse cenário a censura, né? Haja visto o nacionalismo conservador autoritário, mas a TV se torna vitrine de novos produtos da indústria nacional, como a gente acabou de referendar, né? No começo dos anos 70, a recém-inaugurada TV Globo exibia seriado direto, centrado em tramas românticas, com viés melodramático, com comercial patrocinado pela indústria de produtos higiênicos, vindo a se tornar o carro-chefe da programação de uma indústria que se estabeleceu como uma das maiores do mundo, abrindo espaços emergentes de mercado global, segmentado pela Guerra Fria nesse momento. Então, a TV ela vai se estabelecer
como um meio capaz de falar aos segmentos os mais variados em termos sociais, etários e regionais, né? Mesmo mantendo os sensores na publicação brasileira. Olha que legal. A partir dos anos 70, as novelas brasileiras penetram os mais diversos mercados, dentre os quais nós temos Portugal, Cuba, China, União Soviética e, posteriormente, França, Grécia, Estados Unidos, entre outros países. A novela, com inspiração na soap opera, seriados que ocupam horários matinais ou de almoço, são nos espaços não nobres na TV norte-americana, possuem uma audiência predominantemente feminina, se define por uma temporalidade quase que real, com histórias que acompanham o envelhecimento do elenco e dos personagens. A soap opera não possui começo, meio ou fim, e ela dura anos. A novela dura alguns meses e dominou o horário nobre. Em oposição entre o novelão mexicano, de estrutura melodramática, a novela brasileira tinha um cunho realista, era aberta ao diálogo coloquial, a imagem sempre em locomoção, em movimento, as tensões sociais da vida contemporânea vão se impor no final já dos anos 60, como um desdobramento de tensões desde o início da década. Olha como a gente observa a mudança na estrutura da telenovela, como ela passa a ser profissionalizada no Brasil. Então, a opção por narrativas que se passam em espaços significativos no Brasil contemporâneo. Quem não chegou a conhecer o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Cidades como Belo Horizonte, Brasília, através das telenovelas, através dessa telinha mágica, né? Ela vai atender em espaços, dentro desses espaços significativos contemporâneos, ela vai atender a perspectivas de realizadores, autores, diretores provenientes do cinema e do teatro entre os anos de 1950 e 1960, os quais realizavam ideias nacionais e populares. E uma coisa bem interessante aqui, estes se opunham a identificar-se com o imperialismo norte-americano, a quem interessava manter a pobreza e o subdesenvolvimento na América Latina. Então, a gente vê aqui já uma ideia de um mercado, né, de televisão preparado para contrapor com um cenário, uma linguagem mais brasileira, mais nacional, para se contrapor com as produções norte-americanas. As novelas da década de 70 lançaram mão de referências cinematográficas. A temporalidade contemporânea e a filmagem, ainda que parcial, fora dos estúdios, em locações conhecidas, produzem algum frescor, né? Como eu disse para vocês, quem não conheceu o Cristo Redentor por meio das telenovelas brasileiras. Mas as narrativas nessa época eram dramaticamente pesadas, né? Elas possuíam um cunho assim muito mais melodramático. Novelas como Saramandaia, em 1976, e Bem Amado, em 1973, vão se aproximar do realismo mágico do cinema novo, que combina de maneira original a referência ao neorrealismo com a abordagem contemporânea da novela vague, denunciando o domínio de relações patriarcais, principalmente do sertão nordestino. Eu não sei se vocês lembram de algumas novelas, inclusive teve um filme que também se tornou, que é O Pagador de Promessas, que é uma referência muito interessante do cinema brasileiro, que vai falar um pouco, né, criticar essa ideia de religiosidade, né, no país, vem fazer uma crítica muito interessante. Então, nessa mesma onda, as telenovelas vieram construindo novas realidades, e aí vamos falar aqui, construindo novas realidades parciais, né, e não
determinando realidades, ok? No universo da teleficção diária, os elementos estéticos ganham outros significados. O tempo presente e os espaços conhecidos vão funcionar como sinalizadores de uma relação de continuidade entre o universo do telespectador e das personagens das telenovelas. A novela época acena simultaneamente com a possibilidade de inclusão no universo interno e externo à narrativa ficcional. É como se, ao investir o figurino semelhante ao de uma bela loira, rica, fútil de uma novela, uma senhora negra e militante pudesse, de alguma forma, expressar sua liberdade de manipular signos e construir personas ecléticas, né? E aí aqui a Esther Hamburger vai falar assim, ora, apesar de ter aumentado significativamente a inclusão no seu contexto, né, melodramático, as telenovelas não vão suprir, né, todos os segmentos e todas as realidades brasileiras, né? Ela ainda tem algo de cunho, né? Como é que se diz? Melodramático, de representações, principalmente ainda nesse período inicial, de uma identidade brasileira branca, né? De uma certa classe social. O que vai ter uma mudança nos tempos mais atuais, onde a gente vê outras representatividades, né? Principalmente a novela tratando de questões que são eticamente, né, necessárias se tratar, de contextos sociais emergentes. À época, a novela acena simultaneamente, então, com esse universo interno e externo à narrativa ficcional. Nessa década, as novelas, com suas perspectivas liberais das relações amorosas, reforçavam o estereótipo da sensualidade associado à mulher brasileira. Vindas de um país de terceiro mundo, em plena Guerra Fria, as novelas sugeriam que alternativas liberais ao produto imperialista era possível. Então, era possível existirem alternativas liberais mesmo dentro dos modelos imperialistas. Você poderia, sim, superar aquela ideia de hegemonia norte-americana no mundo a partir de uma ideia de um produto nacional. A novela brasileira vai desafiar polarizações entre a alta e a baixa cultura, cultura erudita e cultura popular, modernismos e cultura de massa. O gênero novela convida ainda a análises que integrem formas de produção, expressões estéticas, estilísticas, dramatúrgicas e interlocuções distorcidas e mediadas, estabelecidas com diversos segmentos do público. Ela pode ser considerada, nesse sentido, proto-interativa. De alguma forma, a novela consegue acompanhar, a partir das tecnologias, uma certa interatividade, né? Aquela formação de torcida em torno do destino desejado para as personagens é um exemplo disso. Os escritores, eles recebem dos telespectadores e-mails, recebem cartas, sugestões de como deve caminhar, né, determinado contexto de uma personagem ou de outra, se agradou ou não, e a partir disso vão se fazendo pesquisas e elas são utilizadas como termômetro para o desenvolvimento da trama, né? Então, isso demonstra uma certa interatividade. A relação entre a novela e diferentes interpretações da nação brasileira se explica de maneira mais clara em momentos em que a competição entre emissoras vai assumir a forma da disputa entre versões de diferentes Brasis. Então,
essa disputa entre as emissoras, nós temos a emissora, por exemplo, a Rede Globo, que poderia ser colocada como uma emissora mais moderna, e se a gente olhar de outro ponto de vista, né, a antiga Bandeirantes e algumas outras, a antiga Manchete, como televisões onde elas traziam impressões de um Brasil mais rural, né, a partir das suas telenovelas. Então, a gente vê que, a partir dessa segmentação, há uma competição direta entre essas emissoras, e elas vão produzir diferentes versões do nosso país. No século XXI, mesmo com o avanço tecnológico e a diversificação do campo audiovisual, a concorrência da TV a cabo, do DVD e da internet, DVD já meio que foi, né? Mas também passa pela concorrência com o DVD, cujos temas abordam universos que vão identificar várias realidades brasileiras, ocorre uma queda no índice de audiência das novelas, que coincide com a renovação da ficção televisiva internacional transmitida via internet. Um exemplo bem próximo que nós temos foi nesse período de pandemia, né, onde não se podia mais produzir fora ou mesmo em estúdios pelo período que se caracterizava nesse período a aglomeração de pessoas. Algumas emissoras começaram a produzir, né, alguns conteúdos novos, com poucas personagens, e, ao mesmo tempo, algumas reprisaram algumas produções, né? E, ao fazer isso, ela acaba perdendo, porque o seriado, principalmente a Netflix, se a gente pensar em termos de Prime, né, de streaming, a gente vai ver que houve um grande crescimento nesse período dessa indústria, né? E enquanto que a telenovela, ao não poder fazer novas produções com as reprises, ela teve uma certa baixa em sua audiência. Mas ela vai dizer o seguinte, que as séries vão ser as novas telenovelas, que se apresentam em capítulos que também deixam suspense para o próximo episódio. Né? Então, na aula de hoje, nós estudamos um pouquinho, né, desse texto bem interessante da Esther Hamburger, Telenovelas e Interpretação do Brasil, para a gente entender como o nosso país, de contexto tão grande, tão largo, pôde ser representado por meio desse novo produto cultural, e de como esse produto cultural ganha espaço não só no Brasil, mas ele impulsiona uma indústria que vai alçar ao mundo, né, imagens e imaginários brasileiros. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Gabriel também está mandando um tchau para vocês, vai ficar com saudade. E a professora Denise vai encerrar com vocês hoje. Até mais. Foi um prazer, gente. Bom, então, como o Marli já avisou, esse é o nosso último vídeo de conteúdo do nosso curso de História do Jornalismo. Vocês sabem que lá no AVA nós vamos continuar disponibilizando textos para vocês, outros textos que complementam essas discussões que a gente fez. Então, retomando aqui os nossos primeiros vídeos, esses vídeos que nós colocamos no ar, eles destacam aspectos principais dos textos que nós deixamos disponíveis para vocês. Então, é importante a leitura dos textos. Os textos têm o conteúdo importante, o conteúdo relevante sobre as discussões que a gente trabalha aqui. Esses vídeos, eles são simplesmente resumos, destaques de alguns pontos fundamentais para orientar a leitura de vocês sobre o conteúdo do nosso curso, tá bom? Então, nós ficamos felizes de ter utilizado esse formato diferente para o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Nós pudemos aproveitar bastante aqui várias horas, além dessas que vocês nos viram aqui na tela, nós trabalhamos juntos, né, para poder trazer esse material para vocês, tá bom? Continuem de olho no material que está no ambiente virtual da UERJ, na nossa sala de aula virtual, para vocês terem noção e saberem se informarem sobre como vai ser
a nossa avaliação, como vai ser o resto do desenvolvimento do nosso curso até o seu encerramento, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês esses meses aqui e até uma próxima vez. Tchau.